Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pela sua vida, por cada pessoa que é inscrita nesse canal. Você que está assistindo essa lição, dê um joinha, porque assim você vai me ajudar a ganhar mais almas. Dê um joinha e compartilhe no grupo de amigos, família, compartilhe essa lição. Essa lição ela é muito produtiva, muito prática, tem muito assunto que eu quero falar aqui hoje. E por isso eu peço a sua ajuda, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. Hoje a lição que vamos dar é sobre esse trimestre, segundo trimestre de 2022, que é a lição Os Valores do Reino de Deus, a revelância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Desde já, mais uma vez, eu peço a você que compartilhe, dê um joinha. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se inscreva no canal aí do seu lado, se eu não me engano, acho que é do lado esquerdo, Para quem está assistindo pelo celular, tablet, computador, do seu lado esquerdo tem um nome lá em vermelho, inscreve. Se você é inscrito, quando você já é inscrito, vai estar cinza aquele nome. Mas se inscreva, ajude esse estudo chegar mais longe, a alcançar mais vida, porque o objetivo de eu preparar um estudo, de eu estar orando, de eu estar dando ensinamento, é para ganhar almas. Esse é o meu objetivo. E que Deus, aleluia, pela misericórdia dele, tem me dado graça. Aqui quem fala novamente é o professor Miqueias. E hoje o ensinamento vai ser sobre a lição 7. A semana passada eu gravei sobre a lição 6. Hoje é a lição 7. Hoje eu vou explicar para você 3 coisas muito importantes sobre a lei da retribuição, sobre o objetivo do cristão como cidadão, e sobre o reino de Deus no sentido do cristão fazer as coisas como se fosse ele estando no reino de Deus. Claro que aqui eu vou dar exemplos claros para um objetivo e fins melhor. Meus irmãos, hoje nós estamos na lição 7, que vai ser dada no dia 15 de maio de 2022. Como eu sempre falo, eu não sou uma pessoa que vem de arrodear a terra. Eu congrego, tenho um lugar onde eu congrego, faço parte do corpo de Cristo, juntamente com a membresia da igreja. E ali é onde eu aprendo, aonde eu sei e aonde eu estou na comunhão junto com os irmãos. A lição de hoje é a lição 7, como eu falei. O tema é esse aqui, ó. O tema é esse. Não retribuas pelos padrões humanos. Vamos aqui adentrar essa lição, porque tem muita coisa para me falar e eu não quero tomar muito tempo. Vamos aqui já adentrar esse ponto importante. Para você que está me assistindo, pegue aí a sua caneta ou o seu lápis, a sua borracha e um caderno e marque aí os textos que nós vamos ler, que seriam os textos do ensinamento. É um estudo e eu vou estar teologicamente aplicando esse estudo na minha e na sua vida. E lembrando você que a teologia, tem muitos que falam que a teologia é um bicho-papão. A teologia não é um bicho-papão. A teologia, se você prega, você fala da teologia. Se você canta, você está falando da teologia. Porque se seu louvor tiver letras da Bíblia, você está falando da teologia. Se você ora e você está falando da Bíblia, você está falando da teologia. Se você estuda, você está falando da teologia.
Então eu quero deixar isso bem claro aqui, aclarando já o pensamento de vocês que estão me assistindo, que a palavra teologia, ela vem de theos, é a palavra grega theos, que quer dizer teologia, ou teologia. Theos representa Deus, theos, Deus. E logia vai dar um sentido de livros na palavra grega. Logia representa livros. A nossa Bíblia, ela tem 27 livros no Novo e 39 no Antigo. Somando tudo, vai dar 66 livros. Então, quando fala logia, está falando livros, está dando a representação da Bíblia. Porque a palavra teologia, ela veio da Bíblia. E a palavra teologia está lá em Lucas. Entendeu? Dando a representação de livros e de Deus. Por isso que eu quero deixar aclarado isso aqui, porque às vezes é o conceito de muitas pessoas pensar e não saber, acaba tipo colocando como um bicho papão. E não é isso, né, irmãos? Não é isso. A palavra de Deus, ela tem que ser ensinada acima de tudo. E querendo ou não, a gente tem que aprendermos a palavra de Deus, que é por meio da palavra que vamos ser salvos através de Jesus Cristo. Mas o principiante, para quem gosta de ler a Bíblia, para quem gosta de buscar o conhecimento, leia a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o firme fundamento das coisas que a gente contempla pela fé. Nós cremos no milagre pela palavra de Deus. Nós cremos no que Deus faz pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o fundamento, né? E o baluarte a qual nós cremos e acreditamos por meio de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Eu queria só aclarar aqui o pensamento para deixar isso bem claro, para nós termos um entendimento melhor. O texto áureo de hoje está lá em Levítico capítulo 19, verso 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A verdade prática, que é esse comentáriozinho que fica do lado aqui, ó, quero mostrar para você. A verdade prática diz assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe, que é essa aqui da frente, ó. Pega aí a sua Bíblia e abra comigo, leia comigo também. A leitura bíblica em classe começa do capítulo 38, ou do capítulo 5, verso 38 ao 48. São 10 versículos e eu vou ler bem rápido. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pretear contigo, tira-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu irmão? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galadão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Você está me compreendendo, meu irmão? Essa lição, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Eu vou entrar agora na introdução para que começamos já a descortinar aqui os pontos importantes, para que começamos já aqui a aclarar aqui esse entendimento. Quando a pessoa nos ofende, muitas vezes a nossa primeira reação é de desejar vingança, mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem. Aquele que nos ofende, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso é uma coisa natural e sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Eu estou no primeiro, eu estava lendo aqui o comentário, né? E agora eu vou entrar no primeiro subtópico da lição. A vingança não é a natureza do reino. Presta bem atenção nesse tema. A vingança não é a natureza do reino. A lei de Talião, olho por olho e dente por dente, Mateus 5,38, pode ser definida como o castigo dado ao culpado fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima, Êxodo 21, 24 e Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, esse era um princípio de justiça visto na lei de Moisés e preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. A lei de Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita e que os tribunais administrassem a devida punição. Levítico capítulo 24, 14, Deuteronômio 19, 15 e 21. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a como o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso, em nome algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. Mateus 15, 3, 6. A Bíblia proíbe terminamente a vingança pessoal. Levítico 19, 18, Provérbios 20, 22 e 24 e 29. Irmãos, vemos aqui que na introdução que nós ora meditamos aqui, é importante notar que a lei da retribuição, que no caso aqui, Jesus ele está abrangindo algo muito importante que a lei o venerava. Principalmente os judeus da época, eles seguiam um princípio de retribuição. Por quê? Porque a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica que foi dada a Moisés no Monte Sinai, ela também tinha a semelhança da lei de Talião. Porque a lei de Talião ela já existia, assim como o Código Hammurabi, que também é muito antigo, que já existia também, existia a lei de Talião e o Código Hammurabi, mesmo antes da lei ou da Torá ser recebida no Monte Sinai. Já existia outras leis antes mesmo da lei da Torá. Então, analisando o fato, Jesus,
O próprio Deus, quando entrega ali a Moisés a lei, ele entrega uma semelhança da lei, né, que já existia, mas de uma forma espiritual. Por isso que nós vamos ler aqui agora sobre a lei de Talião e sobre o Código Hammurabi, vamos estudar também um pouco sobre isso, dando aqui a introdução do texto, a qual nós lemos aqui, porque a lei de Talião, Talião não quer dizer um homem, Talião quer dizer um código civil penal da época. É tipo um certificado, é tipo um papel que estava lá com o nome lá, Talião, e estava as leis decorrentes nesse documento. Então, quando Jesus aqui ele coloca o princípio de olho por olho, dente por dente, no caso, naquela época era assim. Naquela época, eu quero dar aqui um exemplo, que quando fala de olho por olho e dente por dente, quando a pessoa aferisse a outra, automaticamente aquela pessoa tinha também que ferir ela. Ou seja, tinha que ferir aquela pessoa que foi ferida. Por que ela tinha que ferir aquela pessoa que foi ferida? Porque a lei a determinava. E essa lei, ele segue esse padrão de lei tão severo. Por quê? Porque essa lei também foi dada por Deus. Foi uma lei em semelhança, né, a qual o povo hebreu também tinha que seguir. O povo de Deus, né, o povo judeu. Então, seguindo esse princípio de lei, que está até aqui ó, em Êxodo 21, que eu vou ler agora, 21, 24, o que eu entendo com isso é que nós como pecadores errantes, muitas vezes nós deixamos de o quê? De fazer aquilo que é certo para fazer o que é errado. Então, o que eu entendo aqui é que a lei ela imperou no Antigo Testamento de tal forma que eu já até expliquei sobre aqui a lei e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já expliquei, tá na lição, acho que é 4 ou é 3. Se você não assistiu, assista lá. Então assim, 21, capítulo 21, verso 24 diz assim: olho por olho e dente por dente. Não e mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo, ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir a forro pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou dente da sua serva, o deixará ir a forro pelo seu dente. Então veja que essa lei que também foi dada por Deus, ela divergenciava também as outras nações, porque Deus também coloca regras que automaticamente o povo dele tinha que obedecer essas regras. E essas regras eram as regras obrigatórias. Quando fala de lei da retribuição, é que quando uma pessoa fazia algo, ela também tinha que pagar por aquele ato que a pessoa cometeu, seja no corpo, seja fora do corpo. Mas no caso aqui ele está se referindo ao corpo, ao olho, à pele, à queimadura, né? Ao servo, ao escravo, seja quem for. No caso, ele está se referindo a isso. Eu quero ler aqui um comentário que eu achei muito interessante nesse livro que eu estou aqui, para dar mais um pouco de luz ao tema. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Achei interessante esse comentário, nós avaliarmos, para dar um pouco mais de luz. Eu tô no subtópico, tá, meu irmão? Que é a vingança não é a natureza do reino. Então, quando fala da vingança não é a natureza do reino, antes de eu ler esse comentário aqui, o que é a vingança? Hoje em dia, o ser humano, ele quer pagar tudo com a vingança. De que forma? Vamos fazer uma aplicação teológica aqui na minha e na sua vida. Hoje em dia não basta ser só crente. Tem pessoas que ela tem uma roupa bonita, sabe se vestir, fala bem, mas isso não quer dizer que ela é crente, isso não quer dizer que ela está convertida. Tem pessoas que não se converteram de verdade, tem pessoas que não renunciou aos seus pecados. Então, a lei de Talião,
Está falando olho por olho e dente por dente. Tem pessoa que é sanguinária, tem pessoas que não está convertida, não está liberta, mas porém se veste bem, fala bem e toma santa ceia. Isso não quer dizer que essa pessoa está salva, porque a salvação é um departamento de Deus. Eu coloquei aqui, ó, a lei do talião: se alguém ferisse o olho de alguém, pagaria com o outro olho. É a lei da retribuição. Hoje em dia, a lei da retribuição, ela venera no nosso século XXI com mais influência. Com muito mais influência, a lei ela venera hoje no nosso meio. De que forma, você pode me perguntar aí? A lei ela impera no nosso meio por cristãos que não têm compromisso com o evangelho, não têm compromisso com a verdade. Por cristão que não está convertido, que não realmente se converteram de verdade, que não aceitaram a Cristo. Eu vou dar um exemplo. Esses dias aconteceu que eu sou uma pessoa observadora e eu analiso muito as coisas, né? Mas claro que aqui eu não estou falando de mim, mas eu estou dando um relato que é um relato verdadeiro. Tem pessoas que ela briga por qualquer motivo. Tem pessoas que ela, se você for falar alguma coisa para ela, ela já quer te agredir com palavras. Ela não tem a sensibilidade de conversar, de chamar para sentar, para ver o que está acontecendo e resolver, estancar aquele sangue. Tem pessoas que, por ela às vezes ser crente, eu falo crente, não crente convertida, porque hoje em dia tem no nosso meio muitas pessoas que estão na igreja, mas não é convertido. Mas não é pessoas que realmente se converteram e aceitaram a Jesus e dar a sua vida por Jesus. Tem pessoas que estão na igreja, né? Porque ao tempo ele vai se converter. Deus chamou ele está na presença de Deus, mas ao tempo ele vai se converter. Não está convertido ainda. Tem muitos irmãos que é assim, não está convertido. Então, eu presenciei um fato que a pessoa foi falar com essa pessoa, né? Que não era para fazer isso. E essa pessoa, ela ficou com raiva, porque a pessoa falou, ó, não é para fazer isso, tá errado. Aí essa pessoa ficou com raiva e ao mesmo tempo essa pessoa veio e começou a agredir a outra com palavras. Ah, eu vou falar pro pastor, porque você fez assim, 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 assim. Ou seja, ela não teve a sensibilidade de chegar para aquela pessoa e conversar com a pessoa e resolver o problema. Ela está seguindo um padrão de lei que é o que? A lei da retribuição. Ela vai falar para o pastor, aí vai ficar aquela divisão, porque querendo ou não, tem assuntos que dá para você resolver, e era um assunto simples, né? Era um assunto simples que eu não quero aqui tocar, era um assunto simples que você poderia resolver em conversas, mas ela vai passar para o pastor. E aí o pastor vai chamar a atenção daquela pessoa sem saber realmente o que está sendo envolvido ali. Por que o motivo? Por mais que a pessoa está certa, ela vai se passar como errada. Por quê? Porque ela falou com a pessoa, chamando a atenção da pessoa. Não no meio de todo mundo, mas ela e a pessoa. Então por isso que eu falei. Às vezes eu fiz aqui um simbolismo para você ter uma compreensão de como muitas vezes a lei da retribuição da época era de uma forma tanto civil e tanto uma lei de juízo. Porque quem faria tinha que pagar da mesma forma. Hoje em dia eu vejo cristãos que são cristãos que não estão convertidos, são cristãos que ainda o pecado veemente impera na vida dele, que ele não perdoa, ele não ama, ele finge amar, ele finge perdoar. Pelo contrário, ele fala mal. Pelo contrário, espera a oportunidade. Se você não dá uma oportunidade para pregar, ele fala mal de você. Se você passa na rua, não dá um bom dia, talvez porque você não viu, talvez porque você estava com pressa e não fala com você, já começa a te julgar, o cara está desviado. Então, hoje em dia, o que mais vemos aí pessoas que realmente não teve um encontro com Cristo, não se arrependeram dos seus pecados. Até na igreja existe pessoas assim que não se arrependeram dos seus pecados, pessoas que ainda vivem uma natureza do Antigo Testamento.
uma natureza de lei de retribuição. Pessoas que não se converteram e que vivem a lei da retribuição. De que forma? De que forma? De que forma que na vida dela ainda opera o pecado de uma forma mais oculta e ao mesmo tempo que de uma forma que ele não realmente foi transformado pelo Espírito Santo. Por que eu falo isso? Por causa a lei do talião era isso. O que Jesus ele está colocando aqui, Jesus ele está colocando o antídoto. Porque eu vou te explicar, qual é mais fácil? Viver na lei ou na graça? Qual é mais fácil da gente viver? Na lei ou na graça? Jesus ele está aumentando esse padrão. Ele está elevando esse padrão. Quando ele fala assim, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está aumentando o padrão. Ele está aumentando o padrão da graça. Ele está elevando o padrão da graça e distanciando-se da lei. Por que Jesus está aumentando o padrão da graça? Por quê? Porque na lei você pagava com a mesma moeda, que é a mesma coisa dos crentes de hoje que os crentes estão fazendo. Crentes que pagam com a mesma moeda. Se você fez o mal para ela, ela espera uma oportunidade de também te prejudicar. Tem crente que é assim, não deveria ser, mas é assim. Tem crente que é assim. Tem crente que se você falar para ele um não, ele já não quer mais falar com você, já vira as costas para você, já finge que não te conhece, já nem manda mensagem para você, já começa a se afastar de você. Tem crente que não está convertido, tem crente que não aceitou a Jesus, tem crente que ele aceitou, mas verdadeiramente no seu oculto ele não aceitou. Então, Jesus ele está elevando o padrão da lei, porque existia a lei do Código de Hammurabi, que nós vamos ler agora, e existia a lei do talião, que também era uma lei civil que já imperava no Oriente Médio, que eu vou ler aqui também. Então, Jesus, elevando o padrão da lei, ele mostra que a graça agora está em vigor. A graça agora é o que nós devemos alcançar, essa graça, né? De forma que ele coloca essa graça nas nossas vidas através do Espírito Santo, da regeneração, da transformação de caráter. Quando eu não tenho esse caráter ilibado da parte do Espírito Santo, eu continuo com as mesmas práticas mundanas. E quais são essas práticas, você pode me perguntar? Quais são essas práticas? As práticas mundanas é as práticas de eu falar mal, de eu julgar o meu pastor, de eu falar mal do meu pastor, de eu falar mal com os próprios irmãos da minha igreja, quando eu chamo irmão para minha casa para tomar café e ali a conversa não flui, então eu vou começar a falar do erro de um, do erro de outro, o que faz, o que não faz, o que deixa de fazer. Então quando eu começo assim, eu preciso me converter de novo, porque eu não estou convertido. Eu não estou realmente convertido para servir a Cristo. Quando eu começo a ter essas práticas malignas na minha vida, eu estou praticamente afastado da graça de Deus. Porque essas práticas malignas representam a lei. Os fariseus eram assim. A Bíblia vai falar sobre os perussum, né? Os perusim, né? Os perusim e os escribas. Vamos ler aqui. Como eu falei, eu vou ler logo o comentário da lei de Talião antes de eu entrar nesse ensinamento. Talião, a palavra talião, para você que não sabe, meu irmão, minha irmã, e eu vou colocar na descrição desse vídeo, vou colocar todo esse material, eu não sei se dá para colocar tudo, mas boa parte desse material, algumas referências eu vou colocar na descrição desse vídeo. Quando você for assistir o vídeo, você vai ver lá embaixo, lá na descrição. Talião, a palavra talião, do latim, que é uma palavra latina, né? Talis, ou talis, é semelhante. É sistema penal muito comum no Oriente Médio, cuja essência é a retribuição consoante ao crime praticado. Ou seja, olho por olho e dente por dente e vida por vida, que foi o que eu acabei de ler aqui no livro de Êxodo 21, né, ao verso 24 e diante. Se eu não me engano foi o verso 21, né? 23 e diante. Levítico 24, 19 e 20 também vai
vai dar a mesma pronúncia aqui, que é sobre a lei. Quando está falando da lei, está falando da semelhança. O talião era semelhante à lei da Torá. É por isso que eu falei que a lei do talião, tanto a lei do talião como o Código Civil Penal de Hammurabi, já existia, né, antes mesmo da lei que foi dada por Deus no Monte Sinai, tá? Grava isso na sua cabeça e na sua mente, que isso é bom para você. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, eu estou lendo aqui Levítico 24, versos 19 e 20, tá? Quando alguém também desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se fará. Então veja que, resguardadas as devidas proporções, Israel tinha uma lei semelhante, que era a lei que nós conhecemos, que é os 5 livros da Bíblia, ali, o Pentateuco, representando essa lei, a qual Deus deu a Moisés, né, no Monte Sinai. Então, olhando agora para o Código de Hammurabi, o Código de Hammurabi foi um conjunto de leis que vigoraram no Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C., buscando unir o império e disciplinar as práticas cotidianas do povo. A escrita cuneiforme foi a utilizada por Hammurabi para escrever o código escrito em 1772 a.C. Então veja que essas leis são antigas, essas leis elas já existiam. Então veja, olho por olho e dente por dente. A intenção desta lei era de controlar a vingança da pessoa e não podendo ultrapassar a simples retribuição justa. A situação, a pessoa que ferisse, ela tinha que ser ferida. A pessoa que prejudicasse a outra, ela tinha que também que ser prejudicada. A pessoa que arrancasse o olho, ela tinha que arrancar o olho. A pessoa que arrancasse o braço, ela tinha que arrancar o braço. Só que agora tem outra lei que eu quero falar aqui, que é a lei de Atenas. Essa lei de Atenas também ela existiu, também no mesmo tempo da lei de Talião, mas essa lei também ela é muito mais antiga. Olha bem, por isso que depois veio a lei de Talião, mas existiu a lei de Atenas. Qual era essa lei de Atenas? Como que funcionava essa lei de Atenas? Essa lei de Atenas a gente sabe muito pouco dela, porque aonde eu peguei ela aqui do historiador, ele fala muito pouco dela. Mas ele fala que essa lei era um pouco mais severa. De qual forma? Você pode estar me perguntando. Vou explicar. Se alguém fosse ferido no olho, então pagaria com os 2 olhos. Ou seja, se a pessoa que arrancasse meu braço, ela poderia arrancar meu braço e minha perna. Então ela pagaria sempre a mais, ela não pagaria de acordo com aquilo que você ferisse, como a lei de Talião, ou como a Torá está nos ensinando aqui, os 5 livros da Bíblia, a lei de Deus. Então, no caso, a lei de Atenas era uma lei mais subsequente dos romanos, essa lei. Então, essa lei também ela se colocava no tempo ali dos gregos, né, no tempo da antiguidade, como uma lei muito mais severa, que a pessoa que, vamos dar um exemplo, perdeu o olho, ela arrancava o outro olho e arrancava alguma outra parte do seu corpo, não arrancava só o seu olho. Então ela pagava de uma forma mais injusta, né? Ela trabalhava de uma forma mais injusta. Então eu trouxe aqui, né, 3 modelos de lei que eu acho que seria necessário para a gente conhecer, que é a lei do Talião, né, a qual eu já li aqui no comentário, e também a lei de Hammurabi e a lei de Atenas. E a lei a qual Jesus está se referindo, que é a lei mosaica, que é a lei dada a Moisés no Monte Sinai. Então, vamos aqui aprofundar um pouco mais nesse assunto. Vamos aqui ler aqui. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a com o propósito de justificar a vingança ou retribuição pessoal, que é o que eu falei sobre a retribuição pessoal, que é o que estava acontecendo. A lei da retribuição do Antigo Testamento, ele traz essa lei da retribuição pessoal
para si. Na época, a lei da retribuição pessoal era o Antigo Testamento representando ali o propósito do que você deveria fazer e pagar por aquilo que você fez. Agora, os fariseus, ele traz para eles, olha bem, descaracterizando-a do seu objetivo, do seu real objetivo. Eles estão mudando a lei. Isso porque, em nome de algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança, mas eles se estavam buscando destruir o seu significado real. Por que os fariseus eles estavam mudando ali a lei, tirando o significado real da lei? Olha bem, porque eles estão incentivando a descumprir a lei. Mas de que forma que eles estão incentivando a descumprir a lei? Porque os fariseus eles eram legalistas. Então eles tiram o sentido da lei no literal e coloca o quê? Acrescenta coisas que a lei não diz. E nesses acréscimos que eles fizeram, é tipo uma forma de tradição de homens, que isso também aconteceu muito no Antigo Testamento, que havia muitas tradições. Só que os fariseus, por ser conhecedor, ele traz essas tradições acrescentando a lei e trazendo ali tradições de homem, não o significado dela. Por isso que nós vamos ler aqui, ó, que é o texto que eu falei para você que eu ia ler, de Mateus 15, 3, 6, que vai falar assim, ó. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredi vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que eu acabei de falar? Eles estão transgredindo a lei, né, tirando da lei, acrescentando à lei os mandamentos de homem, que era tradição de anciãos. Porque Deus ordenou, dizendo: honra o pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai e nem sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está mostrando para eles que ele estava tirando o sentido da lei, tanto de honrar o pai como de honrar a mãe, mas se você desse uma oferta a Deus em reverência a isso, não precisava você honrar pai nem mãe, por causa da tradição de homens, tradição dos anciãos da época. Então, ele estava tirando o sentido da lei no literal e coadunando no acréscimo dela, para que aqueles que viessem a esses homens, né, poderiam o aceitar dessa forma. Então, vamos aqui, aonde eu falei que eu ia ler, meu Deus, deixa eu achar aqui. Aonde eu falei que eu ia ler, vou ler aqui. O livro de Mateus, a palavra no verso 38, que vai dizer lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21, onde o contexto olho por olho, etc., mostra que Deus não estava condenando uma vingança, mas controlando e limitando a retribuição e punição. Precisa ser comensuradas com o crime, contraste a extração de vinganças múltiplas de Caim e de Lameque. Eu vou ler aqui. Cadê, meu Deus? Deixa eu abrir aqui. Eu quero dar esse exemplo de Caim aqui, porque é muito profundo esse exemplo de Caim. Capítulo de Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4, verso 24. Que vai dizer assim: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja que a exposição aqui do comentário que ele está se referindo, a seguinte situação da Mishnah é apresentada em sua totalidade para demonstrar que o pensamento rabínico a respeito do assunto de danos legais vai muito além da simples lex talionis em latim, que quer dizer lei da retaliação, né? Por exemplo, olho por olho. Então, esse princípio era imperado desde o Antigo Testamento. Por isso que eu falei para você que essa lei ela já vem desde a antiguidade.
Então essa lei ela é muito antiga. Mas vamos aqui ler o comentário, vamos aqui adiantar um pouco, porque eu já falei muito a respeito da lei aqui, né? A singularidade dela e o pluralismo dela e o literalismo dela. Vamos aqui adiantar. Eu estou no primeiro subtópico do tópico 2, tá, meus irmãos? Para você que está me acompanhando aí, para você que talvez não tenha a revista, compre. Em qualquer livraria você acha essa revista. Ela custa R$8, R$7. É o mínimo que... É o máximo que você vai pagar nela, né? Porque ela é muito barato. É R$8 a R$9 essa lição. 8 a R$7. Vamos aqui. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Romanos 12, 19. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o oferecesse e custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Tudo que você poderia reivindicar seria atirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos as nossas relações como os outros, segundo o olho por olho, de maneira nenhuma, em vez de tentar vingar-se dos outros que os prejudicaram, faça o bem a eles. A passagem tem a aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores, atitudes e descreve a justiça excelente e abundante que se espera de nós no reino de Jesus Cristo. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. A pessoa que aprende a amar até mesmo a seu inimigo é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo, é uma pessoa que conheceu o seu toque transformador. O salvo em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo. Atos 17, 31, Atos 10, 4, 2, né? Romanos capítulo 2, verso 16 e 14, 10. Assim compreendemos que a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Hebreus 10, 30, Deuteronômio 32, 35 e 36 e Romanos 12, 19, que é o que eu vou ler agora. Então vejamos, tem crente que está retribuindo segundo os seus princípios do Antigo Testamento. Tem crentes que está seguindo a lei de retribuição não para salvar a alma, não para demonstrar o amor, mas trazendo em si a lei da retribuição. Ou seja, se eu estou com raiva de você, eu vou falar de você para outra pessoa. Eu vou te julgar, vou te apontar, vou colocar as pessoas contra você. Tem pessoas que agem dessa forma e essa pessoa não está automaticamente agindo como um caráter e uma postura cristã, como o texto tá nos dizendo. Olha bem o que eu coloquei. Tem obreiros que não têm amor, mesmo assim quer dar exemplo. Tem pessoas que ela não tem amor, mas quer falar, quer exercer autoridade. Para mim falar, eu tenho que ser exemplo. Quando eu não sou exemplo, eu estou deixando a desejar. Eu estou em falta. Como também eu coloquei aqui, tem pessoas que não conseguem segurar a língua. Às vezes ela está cheia de lixo dentro dela, que a primeira oportunidade que ela tem para conversar com você, ela quer todo aquele lixo. Ela não tem coragem de olhar olho no olho e chegar em você e falar, você precisa melhorar, você precisa mudar, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado. Então, isso acaba prejudicando a vida espiritual, porque ela oculta de você a verdade, ela oculta de você
o quê? A realidade da mudança do caráter cristão. O caráter cristão, Jesus eleva o caráter cristão de uma forma mais profunda por causa da graça dele. A graça não é a ocasião para pecar. A graça é a ocasião para ser mais santo, para ser justificável, para ser justo, para ser puro, para ser limpo. Então, se eu não ajo como uma pessoa digna do reino de Deus, e eu não ajo conforme os padrões bíblicos aqui que foi falado aqui sobre a pessoa que aprende a amar até mesmo seus inimigos, é uma pessoa que viveu o suficiente no reino de Cristo. De que forma que eu vou amar o meu inimigo? Amando ele. Tá falando mal de mim, eu vou perdoar. Tá falando mal de mim, eu vou chamar para comer na minha mesa. Eu vou abraçar, eu vou trazer para perto, eu vou cuidar. Não importa o que está fazendo, mas você tem que demonstrar esse caráter, você tem que ser justo. Quando fala de justo, fala de justiça. Se você estabelecer esse padrão para a sua vida, meu irmão, eu creio que nada falta para você. Porque esse padrão é o padrão de Jesus. Jesus na Santa Ceia, ele tomou a Santa Ceia com Pedro. Ele tomou a Santa Ceia com Pedro. Pedro não era para estar na Santa Ceia, mas ele tomou a Santa Ceia com Pedro. E isso mostrou a Jesus o caráter ilibado de Jesus. E é esse caráter como cristão que nós temos que alcançar. Se nós não alcançarmos esse caráter como cristão, nós estamos devendo no mundo espiritual e tanto no mundo físico, porque nós não estamos agindo de acordo como cristãos verdadeiros, como crentes regenerados pelo Espírito Santo. Então eu coloquei mais outro passo aqui. O próprio Jesus ensina que nenhum de seus servos não deveria nutrir sentimentos ou qualquer outra soberba. Jesus mostra que nenhum dos seus servos deveria nutrir dentro deles essa ganância de retribuição, essa maldade, essa vaidade ilibada. Jesus mostra que nós deveríamos ser transformados pelaquilo que ele nos incentiva a fazer, que aqui ele coloca o antídoto. No capítulo 5, verso 38, ele dá aqui o antídoto. O que é o antídoto? Para você que não sabe, o antídoto, quando você está doente, você vai no médico, não vai? Aí o médico vai te examinar e ele vai te dar ali o remédio. Automaticamente, quando ele dá o remédio, você vai tomar aquele remédio porque você sabe que vai ser curada, porque você passou pelo médico. Então você vai tomar aquele remédio sabendo que vai ser curada. Porque o remédio é o quê? É um antídoto. O remédio, quando você toma ele começa a fazer efeito no seu corpo. Então Jesus aqui, ele coloca o antídoto na lei. Porque Jesus ele não veio só cumprir a lei, ele veio aperfeiçoar a lei. Porque agora ele traz um padrão muito elevado, que foi o que eu falei no começo. Claro, deixa seu comentário aí, mas foi o que eu falei no começo. Jesus, ele traz um padrão muito mais alto. Por isso que eu falei, qual é mais fácil viver, na lei ou na graça? Então, Jesus ele traz um antídoto. Verso 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo? Negativo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Como é que você vai fazer isso se você não tiver sido transformado pelo Espírito Santo? Fala para mim. Como que você vai conseguir fazer isso se o seu caráter não foi transformado pelo Espírito Santo de Cristo? Para você exercer essas funções, é como eu falei, essa lição é muito prática. Para você exercer essas qualidades, essas virtudes, você precisa ser moldado pelo Espírito Santo. Você precisa ter aquilo que está escrito lá em Gálatas 5, 21, se eu não me engano é 21, que fala sobre o domínio próprio, a longanimidade, a temperança, a humildade, a mansidão. E ali ele vai descortinar
as virtudes que o Espírito opera na minha e na sua vida. Se nós não tivermos essas qualidades, nós estamos desqualificados. Sinto muito te falar. Nós estamos como os fariseus do Antigo Testamento. Porque havia 7 tipos de fariseus naquela época. Então eu imagino que um deles a gente seria. Se nós não tivermos essa virtude, um deles a gente somos. Porque eles, além de ser legalistas, eles eram mentirosos. Eles seguiam mais a tradição, eles acrescentavam a lei, eles mudavam o sentido de cultuar a Deus, eles mudavam a virtude do legalismo, tanto para o antinomismo, ele trazia ali 2 vertentes de antinomismo e o legalismo, mudando o sentido de oferecer a Deus o culto, de se entregar a Deus, porque eles davam mais valor que as ofertas, os dízimos, né? Eles não davam valor muito ali a palavra como ela era, senão eles ouviriam Jesus. Então veja, quando Jesus fala no verso 41, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Jesus está dizendo assim, ó, naquela época, isso aqui é um comentário, eu estou aqui aclarando o seu pensamento, estou trazendo aqui conteúdos, isso é um comentário. Se um soldado forçar você a carregar sua carga por 1,5 km, carregue-a por 3 quilômetros. Olha bem, naquela época, os soldados romanos, ele tinha autoridade. Essa autoridade foi dada pelo Império Romano, que todo soldado romano que te chamasse para você exercer alguma coisa, Jesus está mostrando, não faça só aquilo que ele pediu, vai mais além, faça mais do que você pode. É a mesma coisa de você dar uma carona para uma pessoa e a pessoa mora na rua debaixo da sua casa, mas você dá uma carona para a pessoa e deixa ela na metade do caminho. Você não deu ela até a casa dela. Jesus está mostrando esse exemplo. Se você vai dar uma carona naquela pessoa, não dá até a metade do caminho, leva ela até a casa dela. Não é no mesmo lugar, não é no mesmo bairro. Se você mora na rua de cima e ela de baixo, que custa você levar ela lá na rua de baixo e voltar para sua casa? Então, é isso que Jesus está falando. Ó, escuta. O contexto e a conquista romana, os soldados podiam obrigar as pessoas a realizar suas tarefas por eles. O conselho de Yeshua é uma aplicação específica do verso 16. Ou seja, eu estou aqui falando para você e te dando o exemplo. Se você vai fazer algo para alguém, não faça pela metade, faça por completo. É a mesma coisa de você falar assim, eu vou limpar a igreja. Você fala que vai limpar, mas você chega lá, passa só a vassoura no chão, isso não é limpeza. Se você vai limpar, limpa as cadeiras, limpa tudo, a parede, tira toda a sujeira, faça o serviço por completo, não faça pela metade. Levítico 19:18 disse aos nossos pais, para amar, ame a seu próximo como a ti mesmo. Enquanto o Salmo 139, 21, 22, o escritor se exalta por odiar o inimigo de Deus. De maneira alguma, o Tanakh, o Tanakh é o que? É o Antigo Testamento, tá, meus irmãos? Só explicando. Ensina, odeia seu inimigo. Tal ensinamento deve ter vindo de interpretações equivocadas daquele que se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens. Por que os fariseus eles seguiam mais os mandamentos de homens do que a lei de Deus? Por quê? Porque os fariseus ele era legalista. Tem pessoas que é legalista. De que forma, você pode me perguntar? Eu vou dar um exemplo. Eu faço aqui esse vídeo. Tem pessoas que assistem esse vídeo, ele não comenta, ele não compartilha, mas ele só assiste. Por quê? Porque tem um conteúdo relevante e vai ajudar muito a ele. Mas ele não tem coragem de abençoar outras pessoas com esse mesmo conteúdo. Isso é eu ser legalista. Isso é eu ser legalista. Eu falo isso para mim também. Isso é eu ser legalista. Os fariseus eram assim. Eles eram assim. E eles fizeram isso até na morte do próprio Jesus. Vamos continuar aqui.
Eu estou no subtópico agora, no subtópico 2, né? O amor e a expressão natural do reino. Eu vou correr aqui para não tomar muito tempo, tá? Para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez o uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Vejamos. Segundo o subtópico do subtópico 1. Virá a outra face. A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do reino tem o coração cheio de amor, tenha em seu atitude de ódio, desamor e vingança. Quem tem amor tem perdão, bradura e tolerância. Para muitos a vingança é sinal de coragem, a atitude de quem é forte, porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. E devia aquele que virá a outra face, esse sim é forte, desarmado o seu ofensor com o seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu quero dar aqui um pitaco aqui. Muitas pessoas têm como herói o Homem-Aranha, o Batman, Super-Homem e assim por diante. Eu vejo até adultos com quadro em casa com heróis de estimação. E eu fico me perguntando, como que essa pessoa, ela se converteu no Evangelho e ela ainda coloca essas pessoas como uma pessoa que automaticamente é um personagem que se finge de herói, porque não é herói, isso não é herói. Herói não é isso. Herói é o exemplo que Jesus deu na cruz do Calvário. Mesmo apanhando, tomando soco na cara, cuspe no rosto, ele mostrou e foi até o fim. O exemplo de herói, meus irmãos, que muitos seguem aí, sem saber, é o exemplo de Hollywood. Quando você assiste um filme, aí lá tem aquele cara lá que ele mostra ser o que não é, ou seja, ele mostra o padrão ali, que não é o padrão cristão, que eu falo isso com toda certeza. Ou seja, vou dar um exemplo. Aquele cara do Homem-Aranha lá, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu da memória o nome dele, né? Ele mora com os avós. O primeiro filme começa que ele mora com os avós. Eu tô falando isso porque eu já assisti, esse filme é muito antigo. Aí vem um ladrão e mata o avô dele, atropela, se eu não me engano. Se não me fugiu da mente, ele atropela o avô dele. Aí, quando ele vira Homem-Aranha, ele vai lá e mata o cara que matou o avô dele. Isso aí é a lei da retribuição. Tem muitas pessoas que têm heróis em cinemas, entre aspas, falando aquele ali é meu herói. Aquele ali é o cara. Por quê? Porque muitas pessoas ainda vê como o padrão do mundo. E aqui o professor Osiel, o pastor Osiel, o comentarista dessa lição, ele está mostrando aqui que nós não devemos olhar as coisas com o padrão do mundo. Nós não devemos analisar as coisas com o padrão mundano. E é o que tem acontecido. As pessoas têm visto as coisas com o padrão mundano. Ou seja, eles veneram mais o herói que mata, rouba, do que propriamente aquele que é os exemplos que Jesus nos deixou. Quando alguém te bater numa face, dê a outra. Hoje ninguém quer dar face. Se a pessoa vem dar um tapa na sua cara, a pessoa já quer dar outro, já quer matar, né? Hoje em dia tá assim. Eu vejo que essa lição, ela veio
numa hora boa, porque ela coloca nós na nossa casinha, ela coloca nós no nosso devido lugar. Ela coloca nós aonde nós deveríamos estar. Por quê? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que são dupla vida. Ele mostra ser uma coisa, mas é outra. É igual eu falei, não adianta eu me vestir de crente. Não adianta eu ter uma roupa de crente. Não adianta eu falar como crente se eu não sou crente. Isso é legalismo, é antinomismo. É eu mostrar ser o que eu não sou. Então, quando eu vejo a pessoa agir dessa forma, eu vejo que a pessoa ela não está tendo o que sabedoria para se mostrar verdadeiramente com um caráter transformado, um caráter polido. Olha bem, a política do mundo dos homens, quando nós detemos ao termo política, polis, cidade, estado, em sua definição não há nada de errado ou feio, pois expressa a atividade humana em relação à cidade, ao estado e às coisas e interesses públicos. Cadê? Por meio dessa obra, no Ocidente, esse termo teve grande destaque, e é de Aristóteles que se compreende o homem como ser político. Ele dizia: o homem é por natureza um animal social. À luz do que falou Aristóteles, entendemos que a política não tem problema algum, mas se nota que pelos seus ideais, ainda que seja o mesmo, a sociedade atual não tem alcançado o seu propósito. Quando estudamos a ciência política, ela fala sobre o poder dos homens sobre os outros, o que é chamado de poder social. Claro que o que eu ia falar aqui eu não estou achando aqui. Eu não estou achando o que eu ia falar. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui porque a hora passa e eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu estou no subtópico 2 do tópico 2, tá? Arrasta para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar-lhe dela uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigiante que ele não deveria responder com sentimentos, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Êxodo 22, 26 e 27. Eu vou ler isso aqui também, porque eu acho muito interessante para a nossa vida espiritual. E Deuteronômio, capítulo 24, 12 e 13, tá? Mas eu vou continuar lendo aqui. E sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Estou no terceiro subtópico, tá? Eu estou no segundo subtópico do terceiro tópico, só para retratar aqui. Mateus 5:41 trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu, que foi o que eu acabei de falar aqui sobre os soldados romanos, né? Que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Mateus 27:32. O que é mais forte por força da hierarquia pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente faz como obrigação, entretanto, para caminhar voluntariamente, a segunda só a faz quem tem um novo espírito, uma nova vida, os ensinos divinos gravados em seu coração. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo. Dessa maneira, a caminhada será gloriosa e abençoada, quer seja a jornada do casamento, quer seja a do trabalhador ou de qualquer outra. Mateus 28:20. Eu estou no subtópico 2 do tópico 4. Fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que os cristãos que realmente têm amor no coração, quando se depara com alguém
que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedimos auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade, com uma atitude generosa, e emprestará sem querer algo de volta. Esse procedimento só acontecerá para quem realmente tem o amor de Jesus no coração, por isso manifesta atos de bondade. O que eu falei aqui sobre quando você vai dar uma carona e se você sabe que a pessoa mora do outro lado da rua, qual é a sua parte? Jesus deu exemplo do irmão aqui, ó, Cirineu, que quando os soldados romanos chamou Cirineu, pegou ele e pediu para ele para carregar a cruz. E ele foi até o final, ele foi lá até o Gólgota, carregando a cruz. Quando você vai dar uma carona, que foi o que eu vou batendo na tecla aqui mais uma vez, aqui eu tô colocando uma carona, mas pode ser muito mais que isso. Eu tô colocando aqui uma carona porque tem pessoas que dão a carona pra pessoa, mas parece dar de má vontade. Dar a carona de má vontade. Por isso que eu tô colocando aqui a carona. Tem pessoas que dão a carona, mas ela não leva a pessoa até o ponto. Ou se ele tá indo trabalhar, não leva até o ponto. Ou até o terminal. Deixa ele no meio do caminho. No sentido aqui, Jesus está falando, o comentarista colocou aqui muito bem, e eu gostei muito desse fundamento dele, que ele está colocando assim, se você vai dar uma carona à pessoa, leva ele até em casa. Porque quando você leva ele até em casa, mostra o seu espírito. O seu espírito. Que o seu espírito é um espírito de devoção a Deus. Mostra aí as qualidades do Espírito Santo. Não é eu que estou falando isso, não. Isso tá dentro da Bíblia e o comentarista está colocando aqui. Eu só estou acrescentando. Então, quando você faz isso, você mostra o quê? Um espírito de voluntariedade. O Espírito Santo, ele é voluntário. Ele é voluntário. Então, quando você faz isso, você está mostrando em si. Isso não é para glorificar você, mas isso é para glorificar a Deus. Você está mostrando em seu espírito a sua retidão, o seu amor para com aquela pessoa. Você está mostrando o que Jesus colocou aqui, ó, que eu já li, que é o antídoto. Que ele fala aqui, ó, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz o quê? O sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Você está mostrando qualidades que poucas pessoas têm. Quando você faz isso, aí você pode me perguntar por quê? Porque nós somos pecadores. A palavra pecado, ou melhor dizendo, iniquidade, que é um pecado consumado, um pecado continuar, é um pecado contumaz, continuante, quer dizer assim, avon, que refere-se primeiramente ao caráter de uma ação, como é visto em Isaías 64:4, né? Que as nossas obras são como trapos de imundícias, e as vossas obras não salvam, ela nos acompanha, onde as iniquidades são comparadas aos atos de justiça própria, que são como trapos de imundícia. A partir disso, ele expande-se para expressar a ideia da culpa. No Novo Testamento, o termo adiquia enfatiza a ideia de uma justiça negativa, mas no sentido da injustiça real, como é visto na referência a 30 peças de pratas paga a Judas com o preço ou galadão da iniquidade, e a condenação da oferta de Simão, o mágico, para comprar o poder do Espírito Santo. Por que eu estou citando esses exemplos aqui? Porque muito se justifica pelas obras, e não é isso. Nós somos pecador. Nós não vivemos na prática do pecado. O pecado contumaz é um pecado de iniquidade que você continua ele constantemente, não se arrepende mais. É um pecado na sua vida que gera morte. Por isso que eu até coloquei aqui, ó, se fôssemos nutrir o pensamento de justiça, começaríamos a viver na reconciliação do Espírito de Cristo. Olha bem, vou ler aqui, Romanos capítulo 5, verso 10. Olha o que o texto nos fala.
Por isso que eu gosto de dar essa lição explicando bem lento para que você entenda o que eu estou falando. Para que você examine e tire conclusões óbvias do que eu estou abordando aqui. Olha bem. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Claro que aqui está em outra tradução, né? Mas o texto está correto, o texto está corretíssimo. E nossa mudança interior, essa mudança que é a nossa regeneração do Espírito Santo, ela acontece por meio da nossa conversão, da nossa mudança de atitude, do nosso caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ó, eu até coloquei aqui, o que aprendemos com essa lição é que não podemos fazer justiça com as próprias mãos. O que aprendemos com essa lição é que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Não podemos agir como ímpios. Tem crente que está agindo como ímpios. Está querendo fazer justiça com a própria mão, está querendo retribuir as coisas de forma para ganhar cartaz, para ganhar ponto, e não é isso, irmãos. Não é isso. Isso não mostra isso não mostra que você tem um espírito subserviente, um espírito de retidão. Isso não mostra. Isso mostra que você faz para que as pessoas vejam, mas não para que você seja subserviente. O que é ser subserviente? É uma pessoa obediente, é uma pessoa que faz as coisas de Deus por amor, não faz para ser vista, mas faz para lograr o nome santo do Senhor Jesus. Olha bem, eu vou ler aqui, porque tem muito assunto, e eu preciso finalizar aqui, porque senão eu vou ficar só nesse assunto aqui, meus irmãos. Tem muito assunto. Vamos aqui para o subtópico 3. Buscando a perfeição de Cristo. Uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus 5, 43, 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a vida, mas o de amar e perdoar. O ensinamento divino celestial, o Sermão do Monte, é taxativo. Em vez de planejar vingar, se ore por aqueles que o magoam. Vamos lá agora aqui. Eu estou no subtópico 3, que eu vou ler o subtópico 3 e vou ler o tópico 2. O amor mais perfeito. O verbo amar que aparece em Mateus 5,43. Cadê esse? Mateus 5,43. Eu vou ler na minha Bíblia aqui. Mateus 5,43. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Negativo. Quando fala aqui desse amor que procede do Espírito, é o amor agapau. Agapau. É o amor que sabe receber com alegria. É o amor que o respeita, mesmo tendo divergência, mesmo você sabendo que a pessoa fala mal de você, mesmo você sabendo que a pessoa te julga, mesmo você sabendo que a pessoa se mostra ser falso para com você na sua frente ou por trás. Esse amor agapau é o amor envolvido do Espírito Santo. É o amor cornotoado pela graça de Cristo. É o amor que procede de um Espírito Santo ilibado, que você compreende que há as virtudes de Deus operando na sua vida. Só corrigindo aqui, né, que eu falei que era Gálatas 20, Gálatas 5:20, não, é Gálatas 22, mas os frutos do Espírito é o que? É o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. As pessoas que agem dessa forma que eu falei, eles não agem em Cristo. Eles vivem na carne.
Eles não foram transformados pelo Espírito Santo. As pessoas que agem dessa forma, elas não foram transformadas pelo Espírito Santo. Esse amor agapau é o amor que sabe receber com alegria, amar ternamente. É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas, que esse amor só está no crente porque foi derramado por meio de Deus no seu coração. Romanos 5,5. Vamos ler lá. Mas antes disso eu quero ler aqui, ó. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando nós uns aos outros, invejando nós uns aos outros. Por que eu li esse versículo, meu irmão, minha irmã? Para que você tenha consciência que quando Cristo ele muda você, você não vai continuar com os mesmos atos de ignorância, de rudez, de maldade, de fazer as coisas em troca, de mostrar que você está ali. Não, você vai fazer por amor. Você vai demonstrar o que poucas pessoas não demonstram mais hoje. O que poucas pessoas faz para ser visto, mas aqueles que faz por amor. Tem pessoas ainda que faz por amor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esse amor está em nós. Se você foi transformado, se você aceitou Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, você tem que ter essas virtudes. Se você não tem essas virtudes, você precisa alcançá-las. Precisa buscar, você precisa perdoar, precisa amar, você precisa mostrar as obras de piedade, não só isso, mas as obras de comunhão e caráter cristão, transformado pelo Espírito Santo. Vamos continuar aqui. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou o amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude de Deus para com todos os pecadores. Desculpa, meus irmãos, é que eu estou com o nariz estupido. Me perdoe. Terceiro ponto. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que teremos totalmente a perfeição plena, divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai, pela expressão sedes perfeito, como se entende que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não inclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidencia da bondade apenas para os seus inimigos. Nada mudará e procederá como os publicanos, desprezando esses cobradores de impostos, eram considerados como estando em uma posição do mais baixo nível de iniquidade. Assim como Deus ama a todos os cristãos, também devemos, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão absoluta de Deus, na qual se baseia para viver o amor nessa vida em relação a seu próximo. 1 João 2,5, 4,12. A conclusão, aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos em um novo estilo de vida, como também nossos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Então, a você, meu irmão, a você, minha irmã, que foi transformado pelo Espírito Santo, essa transformação, o homem, ele tem a natureza caída, mas a partir do momento que essa natureza caída foi regenerada por Cristo, ele tem uma natureza espiritual.
Como cristão, deve agir não na carne, mas tendo domínio próprio, domínio que do Espírito Santo. O cristão transformado pelo Evangelho não tem mais esta atitude carnais, pois vive no Espírito Santo, que foi o que eu coloquei aqui. O cristão realmente transformado por Deus, as atitudes dele não são atitudes legalistas, mas são atitudes transformadas pelo Evangelho e pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu creio que essa lição foi bem produtiva. Quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Pela vida de cada um de vocês que estão cooperando com o meu trabalho, assiste esse conteúdo, compartilha. Antes de orar, eu quero fazer mais um resumo aqui de um comentário, porque quando eu estou dando a lição, meu Deus, meus olhos me enchem de alegria e eu não consigo ficar só nas minhas palavras. Eu gosto de falar aquilo que a Bíblia diz. No verso 24, quer ver? Vou colocar aqui Mateus 5, 24. 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus. Olha bem, ame seus inimigos. Alguns contrasta a ética realística do judaísmo com o romantismo cristão e menciona essa frase como um exemplo. No entanto, a ordem não é sobre ter bons sentimentos e respeito de seus inimigos, mas para desejar fazer o bem para eles, é mais especificamente que orem por quem os persegue. É realista o bastante ter sido lisonjeado pela imitação de uma obra judaica medieval bastante conhecida. Ore pelos seus inimigos para que sirva a Deus. Geralmente, o que eu quero que você compreenda aqui é que no judaísmo antigo, ele chegava ao ponto de não o respeitar os próprios que andavam com eles. Então Jesus ele traz aqui a prova de que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por eles e devemos perdoar eles de qualquer prática, seja mal ou boa, independente da ocasião. O que eu quero que você entenda nesse princípio de hoje é que você foi chamado para ser diferente. E se você faz alguma coisa que não está agradando ao Deus e ao Espírito Santo, mude. Mude. Porque a partir de hoje você já foi avisado, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu peço a Ti pela vida desse irmão, dessa irmã que me assiste, que coopera, Pai, com essa lição. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, abra o entendimento dele, abra o entendimento dela. Capacita o Senhor. Pai, eu peço a Ti pela Tua graça que nos acompanha, que nos regenera, que nos transforma. Seja convosco, Pai. Abençoa a nossa vida, ministério, família, casa, irmãos e irmãs. Visita, meu Deus, a saúde dessa pessoa, restaura ela. Pai, visita o íntimo dela, porque, como eu falei, Senhor, a gente tem que ser diferente, a gente não pode ser o mesmo, a gente não pode ser igual aos demais, a gente tem que ser diferente. Se a gente foi transformado pelo Espírito Santo, Pai, a gente tem que ter esse Espírito na nossa vida. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Fica na paz.